Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por mais esta oportunidade que temos de prestar este culto ao Senhor e queremos, ó Deus, pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Deus querido, que nós também estejamos com o coração cheio de gratidão para entoar louvores, ó Deus, que exaltem a pessoa do Senhor. Nós pedimos, meu Pai querido, por cada louvor que será cantado, que seja tão somente para louvor do nome do Senhor. É o que te pedimos, muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite aos irmãos, boa noite aos amigos. São todos bem-vindos ao nosso quarto dia de conferência missionária. O tema da nossa conferência é Fazer discípulos, o grande desafio. E temos como divisa Mateus, capítulo 28, o verso 19, que nos diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que em mais esta noite o nosso Deus fale poderosamente aos nossos corações. E que ao final deste culto, queridos irmãos, possamos ter tomado decisões que venham engrandecer o nome do Senhor. Nós estaremos louvando ao nosso Deus cantando o hino do cantor cristão de número 120. Louvai ao Senhor. Louvai, ó reunidos, louvai.
capítulo 14, leremos do verso 25 ao 33. Evangelho de Lucas, capítulo 14, leremos do verso 25 ao 33. Se você tem uma Bíblia, por favor, acompanhe conosco essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós estaremos cantando em louvor ao nosso Deus o hino oficial, Igreja, Alerta, 450 do cantor cristão. Logo em seguida, o cântico Fazendo Discípulos.
final fica assim, baixar avante, bonito sempre avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai com todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu tempo, entoai louvores altos avançar. Ser cristão exige um certo modo de viver, é mais que ir ao templo e bênçãos receber. Ser cristão exige um compromisso de amor, no mundo tão incerto de mágoas e temor. Fazendo discípulos em cada cidade, eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja pessoas que anseiam a verdade encontrar. Não fiquemos mudos, pois a ordem é pregar a toda criatura que Cristo quer salvar, fazendo discípulos em cada cidade. Eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Eis que estou convosco, é o que diz o Senhor. Em nada, pois, temamos, lutemos com fervor. Almas perdidas buscam paz no coração. Cantemos a mensagem que Cristo é solução. Fazendo discípulos em cada cidade, eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Fazendo discípulos em cada cidade, eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Levando o Evangelho, seja onde for. Amém. Levando o Evangelho, seja onde for, onde houver almas, irmãos, ali há uma necessidade de salvação. Aí há
necessidade de pessoas em obediência ao Senhor, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Nesse instante nós ouviremos um louvor especial ao Senhor pelo casal, o irmão Giovanni e a irmã Elzeni. Precisa realmente obedecer ao Senhor, meu irmão, minha irmã.
e ir em busca destas almas para avisar-lhes que Jesus ama, que Jesus salva, que o Senhor quer dar vida eterna. Deus abençoe o irmão Giovanni e a sua esposa, a irmã Elzeni. Estaremos orando nesse instante e eu convido o irmão Mateus para orar ao Senhor e oraremos para que o nosso Deus continue chamando e enviando mais obreiros para a sua seara. Irmão Mateus. Senhor, Santo Deus, Eterno Pai, muito obrigado por mais dia de vida. Neste momento, meu Pai, eu venho te suplicar que você possa assim estar chamando mais obreiros para a tua seara, que eles venham assim, meu Deus, ter a coragem, como muitos outros já tiveram, de assim estar assumindo a tua obra, meu Pai, e atendendo ao teu chamado. Ajuda-nos a tão somente nos dedicarmos a ouvir o Senhor e o que o Senhor quer de nós. Muito obrigado por todos que o Senhor já enviou para o campo e que o Senhor possa estar cada dia mais chamando mais e mais obreiros. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podemos ser a resposta da oração que nós fazemos. Nesse instante estaremos, meus irmãos, dando a oportunidade para os avisos desta noite. São todos muito bem-vindos à nossa conferência missionária. Nossa agenda semanal: terça-feira, culto às 19 horas, quinta-feira, culto às 19 horas, domingo de manhã, escola bíblica dominical às 9 horas, domingo à noite, culto às 18h30, online. Aos membros e congregados da nossa igreja, lembramos que logo após esta conferência, estaremos renovando nossa promessa de fé e atualizando o quadro de missionários que apoiamos. Portanto, estejamos já em oração. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. No YouTube, IBB Monte de Sião. E no nosso Facebook, Igreja Batista Bíblica Monte de Sião. Deus os abençoe. Louvaremos ao nosso Deus ainda cantando o cântico Seguirei.
Nesse instante ouviremos mais um casal louvando ao Senhor nessa noite. Nosso irmão Daniel e a sua esposa, a irmã Ângela, estão com a oportunidade. Cada dia
Daniel e Ângela. Nós estaremos orando ao Senhor e logo na sequência nosso querido pastor Geovan, nosso conferencista, estará pregando a palavra do Senhor. Mais uma vez, querido irmão e irmã, vamos permanecer com atitude de reverência, vamos acompanhar com a nossa Bíblia a pregação da palavra de Deus e vamos, irmãos, ouvindo e tomando decisões que venham glorificar o nome do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, meu Pai, pela oportunidade de estarmos diante do Senhor e podermos cantar louvores ao Teu nome, porque o Senhor é o Altíssimo. E também nesse instante queremos pedir que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações e que ao final deste culto, meu Deus, tenhamos tomado decisões que venham glorificar o nome do Senhor. É o que te pedimos, agradecidos, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pastor Geovan tem a palavra. Boa noite, irmãos. Hoje é a nossa segunda noite de conferência. Ontem à noite falamos sobre o seguinte tema: fazer discípulos, o grande desafio e a grande responsabilidade da igreja. Hoje nós vamos falar sobre ser um discípulo, um desafio que exige renúncia. Vamos orar nesse momento pedindo ao Senhor que direcione os nossos pensamentos, nossos corações para a palavra e assim possamos meditar naquilo que precisamos fazer para agradar ao Senhor, fazendo a sua vontade. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela segunda noite da nossa conferência. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos deu a responsabilidade de sermos discípulos do Senhor e também é um grande privilégio para nós. Fazemos a obra, pertencemos, ó Deus, ao Senhor, pertencemos à Tua obra. Ajuda-nos para entendermos a Tua vontade nessa noite, que possamos despertar para fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Ensina-nos a sermos discípulos, discípulos que produzam, discípulos que ganhem almas, discípulos que sejam a bênção. Oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 62. A palavra de Deus nos diz: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A mensagem hoje à noite é sobre o seguinte tema: ser um discípulo é um desafio que exige renúncia. E é verdade, meus irmãos, meus amigos, nunca foi fácil seguir a Jesus. Nunca foi fácil renunciar à vida para seguir ao Mestre. Eu gostava muito de ouvir um hino lá na década de 70. Os jovens da igreja cantavam e eu lembro de uma estrofe do hino que dizia: seguir a Cristo, ó quanto anelo, ter minha vida a cada dia com meu Deus. Mas quão difícil é obedecê-lo, andar como Ele mesmo quer. Sou fraco, eu sei, tropeço a todo instante, mas mesmo assim, confiante estou. Quero seguir-te dentre os poucos que são teus. Ó, não permitas que meu coração se engane tanto ao ponto de levar-me a ser mais um na grande multidão. Ser um discípulo é um desafio que exige renúncia. E que nessa noite, através da mensagem da palavra de Deus, você e eu possamos pensar que é importante renunciar a algumas coisas para ser um discípulo do Senhor. Nunca foi fácil trabalhar com arado. Não. Certa vez eu fui convidado para a roça do meu sogro, lá no estado do Piauí. E ele queria me ensinar a trabalhar com arado. E o arado dele era a tração animal. É interessante, isso aconteceu há 30 anos atrás, há mais de 30 anos atrás. Interessante que ele, como ele me mostrou o funcionamento do arado, eu achei que era fácil. Então eu peguei no arado, como falei, arado tração animal, e quando finquei a ponta daquele arado na terra, ele tocando os bois do arado, e eu andando com ele, enquanto eu estava olhando na direção certa,
os sulcos da terra para a plantação saíram perfeitos. Mas quando olhei para trás, algo me chamou a atenção lá atrás, e eu fui olhar, tirando a visão da direção certa, o arado começou em outra direção e foi difícil, e ele reclamou comigo. Não é fácil trabalhar com arado. Não é fácil seguir a Cristo, não é. Nunca foi fácil, mas é glorioso. É glorioso porque tem muitas promessas de Deus para nós. Ser um discípulo é um desafio que exige renúncia. Hoje à noite, nós precisamos fazer alguns questionamentos a respeito do tema. Se ser discípulo exige renúncia, é um desafio que exige renúncia de cada um de nós. Eu como pregador e você como ouvinte, como membro da igreja. Ser um desafio realmente exige renúncia de cada um de nós. Então, o que devemos renunciar? Por que devemos renunciar? E qual a vantagem em renunciar algo para ser discípulo do Senhor? Renunciar é mais do que abandonar alguma coisa. Renunciar é também entregar-se nas mãos daquele que pode suprir todas as coisas. Então, nessa mensagem hoje à noite, meu querido irmão, igreja amada, nós vamos tratar de um tema muito importante. Ser discípulo é um desafio que exige, em primeiro lugar, a renúncia do eu. Para ser discípulo do Senhor, nós temos que, primeiramente, renunciar ao eu. Esse eu, o egocentrismo que tanto nos afeta, que muitas vezes nos faz desviar do caminho do serviço do Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então há algumas coisas para considerarmos na renúncia do eu. O desafio de ser discípulo exige a renúncia do eu em primeiro lugar. O Senhor Jesus Cristo ensina: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A renúncia do eu é fundamental para que o discípulo cumpra o seu papel. Se ser discípulo exige a renúncia do eu, a renúncia do eu ela é fundamental para que, como discípulo, eu e você, nós como servos de Deus, nós como membros de igreja e como igreja, no sentido mais amplo da palavra, precisamos entender que a renúncia é fundamental para que possamos cumprir o nosso papel de discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então entendamos hoje à noite, nesse desafio que exige renúncia, que no processo do discipulado, nós devemos entender que a renúncia, ou renunciar, é importante para aquele que deseja servir a Cristo. Aquele que renuncia deve saber que haverá um preço a pagar. Renunciar é priorizar as coisas espirituais em detrimento das coisas materiais para agradar aquele que, como disse Paulo, o arregimentou para a guerra e para a guerra espiritual. Então ser discípulo é um desafio que exige renúncia do eu. E a renúncia do eu é fundamental para que o discípulo cumpra o seu papel. Meus irmãos, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. A renúncia do eu exige fé e obediência a Cristo e aos seus propósitos. Como na mensagem anterior eu havia falado que os nossos propósitos, os nossos ideais, são ideais eternos, são ideais espirituais. O Senhor sempre chama quem está ocupado em alguma coisa, com alguma tarefa. Vamos tomar, por exemplo, quando Deus chamou Josué. Ele estava ocupado
servindo ao Senhor, auxiliando Moisés. Quando Deus chamou Neemias, que ele foi tocado por Deus para reconstruir Jerusalém, ele estava lá na província de Suzã, a serviço do rei Artaxerxes. Quando Deus chamou Gideão, ele estava trabalhando duro, ele estava malhando trigo. Quando Cristo chamou Pedro e André, eles estavam pescando, eles estavam ocupados. E quando o Senhor Jesus chamou Tiago e João, eles estavam consertando as redes. E eles renunciaram, todos eles, a Bíblia diz que renunciaram ao que tinham, ao que estava fazendo para servir ao Senhor. Todos ocupados em alguma tarefa, mas eles pagaram o preço da renúncia e seguiram a Jesus. O grande desafio hoje do discípulo é realmente renunciar ao erro. Em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22, a palavra de Deus nos diz: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram, porque Jesus os chamou. Jesus disse para eles: Vinde a mim, ou vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles, deixando logo ou imediatamente as redes, o seguiram. E Jesus foi mais adiante, à beira-mar, ali no mar da Galileia. Adiantando-se ali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Todos esses homens mencionados aqui nas Escrituras, eles estavam ocupados em alguma tarefa. Eles renunciaram o eu. A renúncia exige compromisso com o chamado. Em Lucas capítulo 9, versículo 62, o texto que nós lemos como base na mensagem, está escrito: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, para ser discípulo, o grande desafio é renunciar ao eu, porque a carne não quer fazer a vontade do Senhor. Até a carne, e principalmente a carne daqueles que conheceram Jesus como Salvador, que foram salvos, a carne sempre pende para o lado errado, sempre nos tenta não fazer aquilo que realmente é prioridade, que deve ser feito. Mas a renúncia exige compromisso com o chamado. Você que está aí do outro lado, você que está me ouvindo nesta noite, você e eu, nós fomos salvos, salvos por Cristo. Um dia alguém falou de Cristo para nós, aprendeu a falar de Cristo e nos trouxe o Evangelho. Nós fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus através da pregação e nos convertemos. E agora nós estamos na seara do Senhor, estamos na obra de Deus, estamos fazendo a vontade dEle. E Ele quer que nós tenhamos um compromisso com Ele, um compromisso com o chamado. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então precisamos entender que a renúncia do eu exige compromisso com o chamado, compromisso com a pessoa de Cristo nesse chamado. Paulo disse em Atos capítulo 21, versículo 13: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração, porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, como discípulo do Senhor, ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha um compromisso com a palavra de Deus, ele tinha um compromisso com Cristo, a ponto de dizer que não somente estava pronto para ser preso, mas para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Compromisso também, não somente com a pessoa de Cristo, mas compromisso com os propósitos de Cristo.
Uma boa definição de renúncia é a seguinte: seguir a Cristo é viver como Ele viveu, ir onde Ele iria, ou onde Ele nos enviar, pregar a mensagem que Ele pregou e dar o exemplo que Ele deu. Isso é renúncia. Porque nada me propus a saber entre vós, disse Paulo, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então a renúncia do eu faz com que nós tenhamos um compromisso com a pessoa de Cristo e um compromisso com os propósitos do Senhor Jesus Cristo. Certa vez, Hudson Taylor disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. E eu vou mais além. A grande comissão é um compromisso dos servos de Deus, é um compromisso da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus queridos irmãos, aqui está o grande desafio, a renúncia do eu. Compromisso com a igreja de Cristo, uma bendita efervescência espiritual. Se alguém diz que é discípulo do Senhor e se identifica com o mundo, não é discípulo e, portanto, não pode servi-lo, e para servi-lo é preciso renunciar o eu. A grande comissão não é uma opção a ser considerada, não é. É um mandamento a ser obedecido. E compromisso com a igreja de Cristo deve ser em nosso coração uma bendita efervescência espiritual. A igreja em Jerusalém era aquela igreja efervescente, compromissada, seus membros envolvidos com discipulado. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, versículo 46 e 47, e perseverando unânimes todos os dias do templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Era um compromisso. A igreja, numa efervescência espiritual, no bom sentido da palavra. Todos comprometidos com todos e todos comprometidos em primeiro lugar com o Senhor. Meus irmãos, para cumprir o seu compromisso como igreja, o nosso compromisso como igreja, a igreja precisa avançar. Para cumprir o seu compromisso como igreja, na igreja em Jerusalém não havia o individualismo tão comum nos nossos dias. O individualismo tão comum em uma igreja secularizada como vemos hoje. Havia sim um espírito doador que, como uma engrenagem bem lubrificada de uma máquina que produz bastante peças, que produz em larga escala. Assim a igreja impactava o povo da cidade de Jerusalém, porque a sua disposição era se colocar como uma igreja discipuladora. Todos envolvidos na obra de Deus. Bendita efervescência. Precisamos entender que ser discípulo é um compromisso da morte do eu para servir ao Senhor. Portanto, meus irmãos, nesse primeiro ponto da mensagem, precisamos entender mais uma vez que para ser discípulo do Senhor é preciso renunciar o eu. E a renúncia do eu é fundamental para cumprir o papel nesse mundo. E exige compromisso, aquele compromisso com o Senhor. Ser discípulo, em segundo lugar, é um desafio que exige a renúncia do medo. Não somente a renúncia do eu, mas a renúncia do medo. Aquele que se apresenta nas fileiras do exército de Cristo deve estar disposto a pagar o preço com coragem, entusiasmo e fé. Isso significa renúncia do medo, confiança absoluta no Senhor. Cada discípulo, cada pessoa que quer ser um discípulo de Cristo, precisa ter uma postura corajosa para falar de Jesus. Como Pedro, em Atos capítulo 4. Pedro estava pregando e, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Doendo-se muito que ensinasse ao povo e anunciassem Jesus
a ressurreição dentre os mortos, e lançaram a mão deles e os encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Pedro já havia ganhado mais quase 3.000 almas. Agora o número subiu para 5.000. Por causa da sua postura corajosa para falar de Jesus, para expor ao povo que Jesus era e é o Salvador. E a Bíblia diz que eles chamaram os discípulos, eles os advertiram para que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Aquelas autoridades daquela época ali, em Atos capítulo 4, eles não queriam a disseminação, a propagação do nome de Jesus através do discipulado. Mas negativo, Pedro e João lhes disseram, com toda a autoridade, com a coragem vinda de Deus, com a coragem que os levou a falar de Jesus Cristo, ele disse: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Olha a postura desses homens. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A postura corajosa para falar de Jesus Cristo. Ser um discípulo é um grande desafio, que exige a renúncia do eu, mas também exige a renúncia do medo. Não precisamos ter medo. A história fala de Oswald Chambers. Ele nasceu na Escócia. Passou grande parte da sua vida lá naquele país. Sua infância foi lá. Seu ministério e ensino de pregação foi muito grande. Ele pregou aos soldados lá no Egito, na Primeira Guerra Mundial. Após a sua morte, sua história foi escrita em livros. Chambers, ele foi um homem que se dedicou ao ministério. Ele foi um homem que cooperou muito com o Evangelho. Seu ministério levou várias pessoas a Cristo e a vários países. Esse homem, a sua história ficou marcada porque ele pastoreava soldados. Meus irmãos, há muito o que fazer. E nós devemos orar, como disse um pregador: ó Deus, estamos carentes de discípulos corajosos, que não ponham suas esperanças neste mundo, mas que deliberadamente busquem te seguir, pois não há mensagem mais importante a pregar, não há discurso mais impactante a ser pronunciado, não há notícia mais urgente a ser entregue do que anunciar Jesus aos homens para que seus destinos sejam mudados. E esse pregador encerra a sua oração dizendo: ó Deus, levanta discípulos. E eu lhes digo mais nessa mensagem hoje à noite: que Deus levante discípulos corajosos para propagar o nome do Senhor, com postura corajosa para viver para Jesus. Essa postura corajosa, ela vai encher de fé, e a vida daquele corajoso estará totalmente entregue a Deus para realizar o seu propósito de cumprir o seu ministério. Paulo disse com muita coragem, Paulo é o nosso exemplo, ele disse com muita coragem: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a postura corajosa para viver para Cristo, para renunciar ao eu e para renunciar ao medo, confiar plenamente no Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, igreja amada, você que está me ouvindo do outro lado da tela, olhe, coloque-se nas mãos de Deus, mas coloque-se diante do Senhor com uma postura corajosa para falar com amor e com firmeza a palavra de Deus. Aprenda a ensinar, seja um discípulo do Senhor, renuncie ao eu e se entregue para ser uma bênção na sua igreja. Paulo também disse
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eles se entregaram a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Paulo também disse em Romanos capítulo 6, versículo 11. Assim também vós vos considerais certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa postura corajosa de viver para Deus, ela deve estar presente na sua vida, na vida daquele que quer ser um discípulo do Senhor. E é exatamente aí onde está o grande desafio. Ser discípulo exige coragem. Ser discípulo do Senhor exige renúncia. E para renunciar é preciso ter uma postura corajosa. Certo pregador disse: aqueles que de fato se apresentam como discípulos do Senhor são homens que já morreram quanto aos prazeres deste mundo, porque foram espiritualmente ressuscitados para uma nova vida de obediência. E realmente é isso. Aqueles que de fato se apresentam como discípulos do Senhor Jesus são homens que já morreram quanto aos prazeres deste mundo, porque foram espiritualmente ressuscitados para uma nova vida de obediência. Deus quer, Deus exige, Deus ordena que nós tenhamos essa postura de discípulos corajosos para viver para Jesus, para viver para a sua obra. Paulo enfatiza essa questão com muita força. Ele disse: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração, porque eu estou pronto, não só a ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, servo de Deus, discípulo do Senhor, tinha uma postura corajosa para mostrar ao mundo que ele era discípulo do Senhor, sem qualquer arrogância, mas uma postura corajosa, de servo decidido a não viver para o mundo, e sim viver para Deus. Certo pregador disse: ó Deus, que se levantem nas igrejas discípulos que queiram ser arautos com tamanha coragem de pregar contra o pecado. Que se levantem nas igrejas discípulos que se posicionem nas torres de vigia e gritem aos quatro ventos que servem a Deus. Que se levantem em nossas igrejas discípulos que tenham vidas coerentes e exemplos consistentes para dizer ao mundo que vale a pena aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Eis aqui o grande desafio. Deus, dá-nos homens de postura corajosa, pois estão escassos nesses dias. Conclui esse pregador. Postura corajosa para se apresentarem para a sublime tarefa da pregação. Por mais famoso que seja o ideal, por mais forte que seja um discurso, não é mais importante do que a pregação do Evangelho através do discipulado, através da entrega da mensagem pelos discípulos do Senhor. Meus queridos, mais uma vez, nós somos encarregados da mais digna das tarefas desse mundo, que é a de pregar Jesus crucificado. Essa é a maior mensagem. Portanto, nós devemos ser desafiados hoje à noite. Devemos entregar o nosso coração para nos apresentar ao Senhor, para fazer a sua vontade, aprender a lidar com as almas, aprender do Senhor através do discipulado e ser uma bênção neste mundo. Alguns questionamentos para serem feitos nesta noite mais uma vez. Primeiro, onde estão os homens e mulheres que podem se levantar como arautos para proclamar a Cristo? Será que o perigo da eternidade sem Cristo não constrange as pessoas, os servos de Deus, para que decidam ser discípulos fiéis, levando o Evangelho? Quando chegar o dia de prestarmos conta do nosso trabalho, o que diremos ou o que apresentaremos para o Senhor em termos de trabalho de discípulo? Estamos escutando Deus chamar
para completar a fileira, para nós taparmos as brechas que existem. Será que estamos escutando a Deus? Será que estamos escutando a palavra de Deus? Eis aqui o grande desafio. A postura corajosa nós devemos ter para investir nossos recursos na vida de pessoas em prol do discipulado. Jesus fez promessas para aqueles que decidem segui-lo sem reservas. Seja um discípulo. Eis aqui o desafio. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Entregue-se a Ele. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Entregue-se ao Senhor. Tenha uma postura corajosa. Invista seus recursos materiais e imateriais na obra de Deus em prol da salvação de pessoas. Seja um discípulo, porque o próprio Senhor prometeu, e Ele não mente, Ele é fiel, de cuidar, de suprir, de abençoar e de honrar aquele que o segue. João capítulo 14, versículo 21, está escrito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Jesus Cristo é fiel. Ele é o Senhor absoluto. Jesus fez promessas para aqueles que decidirem, aqueles que querem segui-lo. Em terceiro lugar, meus irmãos, ser discípulo é um desafio que exige a renúncia das coisas. Lembra que exige a renúncia do eu em primeiro lugar. Em segundo lugar, a renúncia do medo. Em terceiro lugar, ser discípulo é um desafio que exige renúncia das coisas. Servir a Deus não é se aprisionar, mas é se sujeitar à sua vontade, disse certo pregador. Repetindo a frase: servir a Deus não é se aprisionar, mas é se sujeitar à sua vontade. Existe uma grande diferença entre servir a obra de Deus e servir-se de Deus. Deus quer que nós sirvamos a Ele na obra e Ele vai nos abençoar. Ser discípulo é um desafio que exige renúncia das coisas. Em primeiro lugar, é decidir sair da nossa redoma particular. Meus irmãos, muitas vezes nós nos trancamos, nos fechamos, nos isolamos e deixamos de decidir fazer a obra de Deus. Mas somos convocados hoje à noite para entendermos que ser discípulo é um desafio que exige renúncia das coisas. Nós temos que renunciar. E renunciar significa decidir sair da nossa redoma particular. O texto que vou ler agora fala a respeito de Elias. Elias estava com medo de Jezabel. E a Bíblia diz em 2 Reis, em 1 Reis, capítulo 19, começando com o versículo 9, a Bíblia diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele disse: tenho sido
em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nisi, ungirá rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar a espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar a espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Deus estava dizendo para Elias: saia da caverna, saia da sua redoma. Ser discípulo é um desafio que exige renúncia. Irmãos, hoje, por causa da pandemia, e claro que nós temos que respeitar tudo isso, está sempre uma frase: fique em casa, fique em casa. Mas mesmo em casa, através das redes sociais, nós podemos propagar o Evangelho. Mas é necessário, irmãos, que nós saiamos da nossa redoma, que nós deixamos o nosso lugar de proteção e saiamos ao arraial, avisando, ensinando que Jesus Cristo é o Salvador. É um grande desafio. Ser um discípulo do Senhor exige renúncia. É decidir ouvir a voz de Deus com atenção e sem desculpas. Deus está chamando, Deus está convocando-nos através da sua palavra, para nos posicionarmos como seus discípulos, porque ser um discípulo, ou ser discípulo, é um desafio que exige renúncia. E eu lhe pergunto, o que você vai renunciar? O que vai fazer pela obra de Cristo? Ser discípulo é decidir ouvir a voz de Deus com atenção e sem desculpas. Deus disse a Elias: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. Elias apresentou várias desculpas, mas Deus trabalha em silêncio. Deus não falou no fogo, Deus não falou no terremoto, Deus não falou quando as pedras se quebraram, Deus falou no silêncio. Saia da redoma. O que fazes aqui? Meu irmão, o que você tem feito na sua igreja? Como você tem se posicionado nos ministérios da sua igreja? Saia da redoma, saia da caverna e se coloca na frente de batalha servindo ao Senhor. Não apresente desculpas. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração, Ele conhece o nosso coração. Ser discípulo é um grande desafio que exige renúncia. É decidir priorizar o plano de Deus em sua vida. E é perfeito. Nunca foi fácil renunciar. Nunca foi fácil dizer: eis-me aqui. Mas é glorioso entender que quando Deus chama, Ele cuida. E Ele cuida perfeitamente. Olha, meus irmãos, Eliseu entendeu isso. E muitos homens de Deus, séculos afora, entenderam isso. Muitos homens de Deus, em pleno século XXI, entendem isso. E Deus quer, através da sua palavra, que você que me ouve do outro lado, Deus quer que você entenda que há coisas para serem feitas na sua igreja. Seja um discípulo. A Bíblia diz que partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando a terra com 12 juntas de bois diante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa. Deus disse para Elias, lá na caverna: olha, seu ministério acabou. Seu ministério profético chegou ao fim. Eu escolhi Eliseu para lhe substituir. Seu ministério já se completou. Você vai ser chamado para a eternidade. Elias, então, em obediência ao Senhor, ele lança a capa sobre Eliseu. E Eliseu entende que aquilo era um chamado. E ele disse: deixa eu despedir dos meus pais, depois eu voltarei. Eliseu recebeu a autoridade de Elias para continuar o ministério profético. É decidir priorizar o plano de Deus em sua vida. Eliseu deixou os bois e serviu ao Senhor. É deixar os tesouros do Egito, como Moisés fez pela fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 27. Pela fé deixou o Egito
não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Moisés fez isso. E voltando a Eliseu, aqui no texto, de 1 Reis 19, 19 e 21, Eliseu fez uma festa, uma despedida maravilhosa. Ele matou os bois, ele cozeu as carnes, ele deu ao povo, eles comeram, ele se levantou e seguiu a Elias, e serviu Elias. Ser discípulo, o grande desafio é decidir priorizar o plano de Deus em sua vida. Seja discípulo do Senhor. É considerar o mundo como refúgio para ganhar a Cristo, como Paulo, o maior missionário de todos os tempos, fez. Paulo disse o seguinte: e na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, ou de todas estas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Meus irmãos, o grande desafio, ser discípulo do Senhor, é um desafio que exige renúncia, mas também é ganhar, irmãos, é ganhar coroas, galardões na eternidade. Pedro, conversando com Jesus, ele diz em Marcos capítulo 10, versículo 28. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que, deixando casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Marcos falou a respeito disso, Jesus Cristo pregou a respeito disso, que é ganhar. Ser discípulo do Senhor é um desafio, mas é também ganhar irmãos aqui na terra, ganhar mães aqui na terra, e quando partirmos é receber o nosso galardão, como Paulo disse: eu estou sendo oferecido como oferta, como aspersão, como libação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo, um exemplo de discípulo do Senhor, que dedicou toda a sua vida, que aceitou o desafio. E ele continua dizendo: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Meu irmão, meus irmãos, olhemos para a palavra de Deus. Realmente é um desafio. Ser discípulo é um desafio que exige renúncia. Exige a renúncia do eu. Exige a renúncia do medo. E exige a renúncia. Nós precisamos renunciar. Nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo. Nós precisamos entender que exige também a renúncia das coisas. Exige a renúncia do eu. Exige a renúncia do medo. E exige a renúncia das coisas. E eu digo com toda a franqueza: vale a pena. Vale muito a pena. Aceita o desafio. Aceita o desafio de ser um discípulo do Senhor. Renuncie às coisas que não têm tanta importância e sirva a Deus. E você vai ser grandemente abençoado. Deus quer que nós sejamos discípulos. Discípulos que renunciam o eu. Discípulo que renuncia o medo. Discípulo que renuncia as coisas. Decida ser assim. E Deus vai abençoar a sua vida. Seja comprometido com o Senhor. E você vai ver o quanto vale a pena. Que Deus abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado por mais uma noite de conferência. Ó Deus, que nós hoje à noite possamos pensar na renúncia. Na renúncia de coisas que não são tão relevantes. E nós temos muitas vezes perdido tempo com isso. Mas que nós, como discípulos do Senhor, possamos dizer: eis-me aqui. Renunciar o eu. Renunciar o medo.
e renunciar às coisas que nos aprisionam e nos impedem de fazer o teu trabalho. Ó Deus, toca no coração de cada pessoa que ouve a mensagem, para que possa dizer, eis-me aqui, para que juntos possamos propagar o Evangelho. Oramos em nome de Cristo. Amém. Louvado seja o nosso Deus pela sua palavra pregada aos nossos corações. Deus mais uma vez fez a parte dele, falou, nós ouvimos, agora a questão é obediência, meus irmãos. Que o nosso Deus continue abençoando o pastor Geovano, que permitindo o Senhor, amanhã à noite pregará mais uma vez. No período da manhã, de amanhã, nós ouviremos o testemunho do pastor Eurípedes, tá bom? Então, Deus tem muito a falar conosco ainda, no último dia de conferência, que se Ele permitir será amanhã. Nós vamos encerrar o culto nessa noite. Eu estarei convidando mais uma vez nosso irmão Mateus para orar, agradecendo ao Senhor por este culto, pela mensagem e também, logo depois desta oração, estaremos recitando a nossa divisa e então estaremos encerrados. Passeantes, Santo Deus e Pai, neste momento, venho te agradecer por mais um culto que foi realizado assim, segundo a tua ação de perfeita perfeição, e te agradecer pela mensagem que foi pregada nessa noite e que nós venhamos assim estar nos dedicando para cumprir os desafios que o Senhor pôs em nossos corações. Ajuda-nos a tão somente darmos ouvidos cada dia mais ao que o Senhor tem a falar conosco e te agradecemos humildemente por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por este culto, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Mateus. Nossa divisa, Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe e até amanhã de manhã, se Ele permitir.